Fala galera, bem-vindos a mais esse vídeo da Beginners Fotografia. Eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o tão famoso histograma. O histograma, que é algo muito importante na fotografia, mas que às vezes é deixado de lado. Ele serve para mostrar se sua imagem está subexposta, superexposta, ou se a exposição está correta, ou se você tem partes estouradas na imagem, ou partes muito escuras. Então é muito bom você usar e saber interpretar o histograma. Eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você sair fotografar, você olhar a foto na tela da sua câmera e assim que você chegar em casa, você colocar no computador, a imagem está mais apagada, mais escura. Isso acontece muito, porque a tela da sua câmera, ela serve para você fazer a composição da sua foto e não para ver se a exposição está correta ou não. Por isso que na maioria das câmeras hoje em dia existe o histograma, que é para você ver se a exposição da sua imagem está correta. O histograma é uma apresentação gráfica dos valores tonais da sua imagem. Então, ele pega a sua imagem, analisa todos os tons da sua imagem, que vai do preto puro ao branco puro. Tá? Sua imagem pode ter 255 tons diferentes, que vai do 0, que é o preto puro, ao 255, que é o branco puro. Então eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Eu vou dar o zoom nela aqui, até aparecer os pixels. E aqui nós vemos que cada pixel tem uma tonalidade diferente. Um é mais escuro, outro é mais claro. E assim, esses pixels com essas tonalidades diferentes formam a sua imagem. Milhões de pixels, na verdade. Vamos supor que isso aqui é uma foto, né, uma imagem. E esses quadrados são os pixels da imagem. Ele vai fazer o quê? Ele vai agrupar esses pixels separando a tonalidade. Então ele vai começar do mais preto, que é o 0, é o lado esquerdo do histograma, e vai até o branco, que é o lado direito do histograma. Ok? Então ele vai pegar e vai agrupar, e vai empilhar, na verdade, esses pixels, cada um com sua tonalidade, no seu lugar correto do histograma. E aí no final você vai ter aí o gráfico, que é o seu histograma. No caso dessa imagem aqui, você vê que nós formamos um histograma. Então ele agrupou aqui cada pixel com sua tonalidade. Você pode ver que vai do preto, que é o 0, até o branco, que é o 255. No caso dessa imagem, nós só temos 7 tonalidades diferentes, né? Então na sua imagem você pode ter até 255, como eu falei. Então eu vou abrir o histograma dessa imagem aqui. Então aqui você já sabe, do lado esquerdo do histograma são as partes escuras, né? Os pretos, as sombras. Aqui no meio os tons de cinza. E aqui no começo dele, do lado direito, são as partes brancas e as highlights, ok? Então vai de 0 a 255. Então são 255 tons diferentes. Então essas montanhas que você vê no histograma nada mais é do que a quantidade de pixel de um determinado tom, tá? Então você vê que começa abaixo, alguns tons, aí chega no pico, tem um tom que tem mais, uma quantidade maior na imagem, então você vê esse pico aqui. Esse pico maior aqui é de uma outra tonalidade mais clara, que já está perto do branco aqui. Então é bem simples. Do lado esquerdo são as partes escuras, do lado direito são as partes claras, o branco. Então entre o preto e o branco você tem os tons de cinza, que variam na imagem. Agora eu estou aqui no Lightroom, eu vou dar mais exemplos para vocês. E essa primeira imagem você pode ver o histograma, ele está do lado esquerdo. Então existem mais pixels com o tom escuro do que com o branco, ok? E isso pode dizer que sua imagem está subexposta. E no caso dessa imagem, ela está subexposta. Se eu aumentar a exposição dessa imagem aqui, você vai ver que o histograma vai mexer. Ele vai mais para o lado direito aqui agora. Tá? Ele vai espalhar mais. Então vou aumentar um ponto, vou aumentar 2 pontos aqui. E aí deu uma espalhada melhor. Então essa é uma imagem subexposta. E o problema de você ter uma imagem subexposta, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou aumentar um pouquinho as sombras agora. E eu vou dar o zoom aqui onde eram as sombras. E vocês vão ver que aqui a imagem está bem danificada. Tem esses riscos, tem ruído, né, nessa parte escura. Vou exagerar um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver aí na tela. Então você vê que fica bem feio. Então esse é um problema. Você deixar a sua imagem muito subexposta e depois aumentar a exposição em pós-produção pode danificar um pouco sua imagem. É por isso que é muito importante você tentar manter a exposição correta em câmera. Eu espero que a partir de hoje você comece a usar o seu histograma para conseguir manter a exposição mais correta possível, ok? Então se a imagem está mais escura, você ilumina mais ela, abre mais as sombras, você vai danificar bem as sombras, ok? Agora se você tem uma imagem super exposta, no caso que eu vou bem exagerar, se saiu da câmera a sua imagem dessa maneira e você tentar recuperar, você não vai conseguir um bom resultado. Se você tem brancos na sua imagem, que são brancos puro, o 255, se você tentar recuperar esse branco, ele vai ficar cinza. A mesma coisa o preto, tá?
Se ele está preto puro, ele já perdeu todos os detalhes. E se você tentar iluminar mais o preto, ele vai ficar o quê? Vai ficar cinza também. Se você usar esse triângulozinho aqui do Lightroom, no histograma aqui, ele mostra onde está completamente branco. Essas partes aqui não tem mais solução. No rosto aqui ainda não está completamente branco. Então vou exagerar um pouquinho mais aqui, só para mostrar para vocês. Então vamos supor que a sua imagem saiu dessa maneira da câmera, você usou automático, saiu estourado, ou você configurou a câmera errado lá, por qualquer motivo, e sua imagem saiu totalmente estourada. Se você for tentar recuperar essas highlights aqui, eu vou baixar as highlights, você vê que a imagem fica muito estranha, fica acinzentado, fica parecendo aí um HDR. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de fotografar, principalmente pessoas, né? Você tem que sempre tentar manter o tom da pele da pessoa correto, a exposição correta no tom da pele da pessoa. Não deixar muito escura, porque senão você vai aparecer ruído e você vai danificar a sua imagem, como eu mostrei antes. E se estiver muito clara a sua imagem, você não vai conseguir recuperar, também vai ficar estranho, vai ficar acinzentada a pessoa, tá? Então tente manter meio termo aí, não precisa estar exatamente correta, tá? No caso dessa próxima imagem aqui, do mesmo ensaio, do mesmo dia, deixa eu zerar aqui, e a imagem está subexposta, mas ela não está tão ruim quanto a anterior. Então aqui eu vou mexer só um pouquinho, tá bom? Vou abrir aqui um pouquinho mais de meio ponto e a exposição está correta. Não danifico minha imagem. A outra estava bem mais escura, eu tive que aumentar bem mais a exposição e as highlights para conseguir iluminar mais a imagem, e aí assim você viu lá como ficou as sombras, né? E aqui o histograma dela você pode ver que é bem mais espalhado que a do anterior. O do anterior está muito mais aqui do lado esquerdo e no meio. Aqui nós já temos bastante tons mais claros, né? Mais brancos. Mas ainda não tem nada estourado no branco e tem um pouquinho só no preto. Deixa eu ver se tem mesmo. Não tem nada no preto estourando. É só você usar esse triângulozinho aqui para ver se tem algum preto estourando, alguma cor, um pixel preto estourando. Deixa eu baixar mais aqui. A exposição só para vocês verem. Então fica azul, onde está azul fica totalmente, quer dizer que está totalmente preto, né? Preto puro. E desse lado direito aqui você vê onde tem highlights, que aparece o vermelho. Na sua câmera também tem essa opção. Normalmente quando você habilita lá para ver o histograma, aparece uma cor preta piscando na sua imagem, e essa cor preta piscando, pelo menos na Canon é preta, indica aonde está estourado na sua imagem, já é onde você tem pixels completamente branco. Então aqui nessa imagem, nessa próxima imagem, o histograma está bem espalhado, eu não tenho nada estourando aqui nos pretos, e no branco eu tenho bem pouquinho. Vou clicar aqui no triângulozinho e eu consigo ver que eu tenho aqui um pouco na blusa e um pouquinho no nariz. Então a exposição está praticamente correta nessa imagem. Se eu baixar só um pouquinho das highlights, não vai ficar feio, não vai danificar a imagem, ok? Porque a exposição foi bem feita nessa imagem. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de fotografar pessoas a pele, para não deixar estourada a pele. Porque se você for recuperar, vai ficar cinza o rosto da pessoa. Então nós podemos ver que o histograma, esse lado esquerdo da imagem é mais escuro e o lado direito é mais claro. Então você pode ver que nós temos uma montanha aqui nas shadows, né? Que é toda essa parte do cabelo, provavelmente. E aqui um pouquinho mais para o meio, essa parte do rosto. E aqui no lado direito, são essas highlights, as partes mais claras aqui. Provavelmente essa parte do rosto, que é bem branca, né, onde reflete bastante luz. Essa parte aqui dos brancos. E aqui nós temos as highlights, que é toda essa parte clara aqui. Você pode mexer nas highlights e você vai ver onde é afetado, olha só. E olha só, se eu baixar fica uma coisa meio cinza, né? Então você vai me perguntar, existe o histograma perfeito? E eu vou falar que não existe, tá? Cada imagem vai ter um histograma diferente. Essa próxima imagem aqui, ela tem praticamente o histograma ideal, que é o que as pessoas dizem que para sua imagem estar boa, o seu histograma tem que estar todo no meio aqui, né? Senão você não ter nada nas highlights, nada no escuro e bem espalhado sobre o histograma todo, ok? Para essa imagem, esse histograma é perfeito. Eu tenho detalhes nas sombras, porque eu não tenho pretos estourados. Eu tenho detalhes nas highlights, porque eu não tenho os brancos estourados aqui. Então, para essa imagem, esse histograma é perfeito. Se eu precisar mexer na imagem, eu não vou danificar ela, porque eu vou mexer bem pouquinho. Deixa eu zerar ela aqui, que eu já tinha mexido antes. Você vê que não altera muita coisa. Então, não existe o histograma perfeito, tá bom? Essa próxima imagem, por exemplo, ela é uma imagem high-key. Então, você tem bastante branco. Olhando aqui no histograma, nós temos ele todo para o lado direito aqui. A maior parte dele é no lado direito, nós temos poucos pretos. Provavelmente esse preto e essas sombras aqui
é o cabelo dela, algumas sombrinhas aqui. Então você já consegue identificar o histograma e saber que parte da imagem ele está sendo representado ali. Tá? Então essa parte toda branca aqui estourada, com certeza é esse pico gigante aqui do lado direito. Posso até colocar o triângulo aqui em cima. Você vê que aqui está tudo estourado. E nessa imagem não tem problema, essa parte está estourada e não tem problema o histograma estar para o lado direito. Então, para essa imagem, esse histograma é o perfeito. Se eu for tentar espalhar ele aqui, deixa eu zerar aqui. Se eu for tentar espalhar ele, eu vou baixar a exposição para ele vir mais para o lado esquerdo. Aumentar um pouquinho. E aí você vê que ele ficou mais espalhado, mas a imagem ficou subexposta, ok? Então, para cada imagem vai ser um histograma. A próxima imagem também é uma imagem bem clara. Na verdade, ela não é muito clara, ela é mais para o tom de cinza. Mas não tem tons escuros nessa imagem. Então, o histograma está para o lado direito também. E um pico maior aqui no meio. Tá? Que é o acinzentado. Essa parte branca aqui é essa parte aqui dos brancos. Tá? Você pode clicar nesse triângulo para ver. Essa outra bloco aqui é toda essa outra parte mais clara. E aí vai vindo aqui mais para o lado escuro, que não tem muito. Que normalmente pode ser esse perfume, essas sombras aqui de baixo, tá bom? É bem fácil de ler o histograma. Essa próxima imagem aqui, por exemplo, ela é uma imagem noturna. Deixei em preto e branco para facilitar para vocês. E você vê que o histograma, nesse caso, está para o lado esquerdo. Mas como é uma imagem noturna, é normal ele ter bastante tons escuros. Então o histograma aqui está para o lado esquerdo. E você pode ver que tem uma parte que está estourada aqui, que são as luzes, e nesse caso as luzes estouradas também não é problema, porque aqui não tem como ter detalhes, tá? Não existe detalhes, na verdade, nessas luzes aqui, então não tem problema de estar estourada também. Então cada imagem vai ter seu histograma. A próxima imagem, vocês vão notar que ela tem esse espaço aqui nas partes pretas. E o que pode causar isso? Normalmente quando você fotografar contra a luz e causar flare na sua lente, o seu histograma pode ficar assim, porque vai eliminar todos os pretos da sua imagem. E também quando você usar curvas e subir aqui os pretos. Deixa eu baixar aqui, você vê que vai ficar normal. Quando você subir os pretos aqui, você está deixando os pretos mais acinzentados. É por isso que a imagem fica com esse tom opaco, esse efeito bem legal, que é bem usado hoje em dia pelos fotógrafos. Então você pode ter um histograma desse jeito aqui. Então basicamente é isso, galera. Agora é você começar a olhar suas imagens, analisar mais no Lightroom mesmo, no Photoshop, ou na sua câmera mesmo, e tentar identificar que parte do histograma é representado na imagem, ou que parte na imagem é representado no histograma. Então você olhando a imagem, você já sabe que tom é escuro, que tom é claro, que tom tem aí uma tonalidade mais acinzentada, um pouquinho mais escura, né? Então é bem simples. Agora comece a olhar suas imagens, analisar o histograma, que com certeza você vai chegar em casa com imagens com a exposição mais correta do que se você ficar olhando a tela da sua câmera. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude. Mais dúvidas, vocês já sabem, deixem nos comentários. E como sempre, galera, continuem praticando. Valeu e até o próximo vídeo.